Olá, boa noite, Boa doutora. noite. Como vai, Ana? Tá me ouvindo direitinho? Sim, muito bem. E você? Tudo bem também. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar hoje aqui no Instagram da Associação Brasileira dos Advogados, colaborando com o nosso projeto Quinta com Elas. E para quem está chegando agora e que não nos conhece, ou para quem vai assistir essa live depois, todas as quintas-feiras nós estamos aqui nesse mesmo horário, executando um projeto que se chama Quinta com Elas, que tem como objetivo levar aos pais, educadores, todas as pessoas que lidam com crianças e adolescentes informações, orientações acerca dos riscos, dos prejuízos, dos benefícios das crianças e dos adolescentes nas plataformas digitais. E a nossa convidada de hoje, especial, é a doutora Rosália Toledo Veiga Ometo. Vai tratar do assunto inclusão digital de crianças e adolescentes carentes. A doutora Rosália é bacharel em Direito desde 1992, mestre em 2004 em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Empresarial pela PUC, pós-graduanda em Gestão da Inovação e Direito Digital pela FIA Online. Membro efetivo regional da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da UAB de São Paulo, membro da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN, juntamente com a pessoa que vos fala, atuante em direito médico, direito das famílias, direito cooperativo, compliance em proteção de dados pessoais, certificada, pela Privacy and Data Protection Excellences, autora da obra Responsabilidade Civil Médico Cirurgião, edição digital 2019, coautora do Código Civil Interpretado artigo por artigo, 14ª edição, editora Manuele, 2021, nos artigos 854 a 954 do Código Civil, dos atos unilaterais dos títulos de crédito da responsabilidade civil, do qual já estou esperando chegar, porque eu comprei online também. E coautora do livro Direito Médico, Aspectos Materiais, Éticos e Processuais, capítulo 14, a importância da informação no direito médico e nas ações envolvendo atos médicos. Com vocês, a palavra, a doutora Rosália. Muito obrigada, Ana. Eu acho que a coisa mais importante que eu tenho é que eu sou sua amiga, né? Que nós Tá, também, né? Uma honra. Na nossa comissão de Direito e Tecnologia do IBDFAN, e isso é muito honroso para nós, né? E aí a gente vai conhecendo pessoas especiais e que fazem esses convites especiais. Então, bora lá conversar e vamos ver o que a gente pode ajudar a agregar, porque eu acho que a gente que já tem uma estrada rodada aí, né, Ana? Eu acho que o que a gente pode agregar são jeitos das pessoas olharem para situações e acharem alguma ideia nossa que possa se encaixar na realidade deles, né? Então, Sim. Que essa é a E ideia é importante que esse é o nosso papel, né? Eu acho assim, nosso papel enquanto advogados é também levar informação. E hoje, com a tecnologia, ela tem toda uma situação ruim que permeia, mas ela tem um lado muito bom. Por quê? Porque ela tem um lado exatamente disso, da informação chegar, né? Então, quem tiver antenado com as informações vai conseguir entender o que se passa. E tendo em vista a pandemia, hoje as pessoas precisam se informar pelo digital e também muitos deles precisam até ter aulas, né, e pelo digital. E por isso nós propusemos essa live, porque não são todas as crianças e adolescentes, em que pese no Brasil a gente tem um índice de criança e adolescente com acesso alto às plataformas digitais, mas nós não podemos esquecer que a inclusão digital ainda não é para todos. Então, exatamente pelo fato da doutora Rosália já ter um trabalho, já ter falado sobre isso em outras lives,
e é uma temática que é preciso trazer. Nós entendemos a importância dela estar junto conosco nessa informação no projeto. E aí nós vamos na primeira pergunta, que é: vamos falar de inclusão digital, letramento digital, educação digital e cidadania digital. Olha só a importância do tema, né? Isso, Ana, é muito interessante, porque a gente tem que entender que isso é um processo. Você não vai conseguir chegar a uma cidadania digital, que é a cidadania plena de um indivíduo na forma digital, se você não tiver um processo anterior. Então, você tem que passar por um recorte da inclusão digital, que é a pessoa ter acesso à tecnologia, e depois a gente vai fazer alguns recortes nessa situação. Você tem que fazer um letramento digital, e aqui nós temos que ver tanto o letramento quanto a educação digital, é como você fizesse um paralelo com a alfabetização das pessoas para a leitura comum, que a gente tradicional, vamos dizer assim, a leitura tradicional e a educação tradicional. Só que nós temos alguns públicos diferentes. Então, nós temos os nativos digitais, que são aqueles que nasceram com a tecnologia já pronta, e tem os imigrantes digitais, que somos nós, que são pessoas que nasceram num mundo analógico e que está fazendo uma migração para o digital. Mas a nossa mentalidade, a nossa forma de aprender, ela ainda é analógica. O jovem, ele tem uma forma já de estruturar o pensamento digital. Os neurocientistas têm colocado isso. Mas o que interessa para a gente aqui? Interessa que a necessidade de você ter uma educação digital, porque o nativo digital não é porque ele nasceu aqui que ele vai saber como lidar com as situações, porque ele não tem uma bagagem de vida para lidar com o cyberbullying, para ele lidar com alguns ataques na internet, porque a internet ela tem coisas muito boas, mas ela tem coisas muito nocivas. Então, isso é importante que a gente traga para as pessoas começarem a pensar que não é o jovem, ele nasceu digital, ele sabe dominar tudo. Talvez ele saiba dominar, em termos, algum tipo de ferramenta, mas ele precisa ser educado digitalmente para que ele saiba como ele vai se portar nas circunstâncias. Aí nós vamos voltar um pouquinho, que é a questão da inclusão digital. A inclusão digital, ela é um problemão no Brasil. Um problemão. Porque nós temos uma divisão muito grande de perfis das pessoas. Mesmo, nós vamos fazer um recorte assim, as pessoas que são carentes e as pessoas que não são carentes. As pessoas que não são carentes têm prioridades, em geral, a internet está incluída. A gente pode falar da dificuldade um pouco, mas vamos pensar um pouco mais nessa população que é carente, que ela tem dificuldade, ela é carente porque falta alguma coisa. Mas dentro dessa carência, nós temos aqueles que são absolutamente carentes e que essa pandemia veio demonstrar que até isso é complicado, porque os relatos que eu fui buscar para trazer alguma coisa em que não é só a narrativa, mas é a partir da narrativa, algumas ideias que eu fui tendo e que eu fui descobrindo que outras pessoas têm, garimpando, para trazer algumas propostas de ideias. Olha, quem sabe aí na sua região, você pode, por exemplo, uma coisa que eu pensei, fazer uma campanha de arrecadação de aparelho celular.
Porque não é só a internet, você precisa ter o aparelho que tenha... Compatível, né? Smartphone, ele tem que ser um smartphone para que a criança ou o adolescente possam ter aulas online. Online. Várias famílias têm um telefone celular e vários filhos. Como é que faz para todo mundo ter? Não é só a internet. Então, assim, como fazer? Nessa pandemia, uma das coisas que me impressionou foi o relato da favela Paraisópolis, em São Paulo, é uma das maiores do Brasil. Eles tiveram um índice muito mais baixo do que a cidade de São Paulo em termos de infectados de Covid por habitante, né, por milhar de habitantes. Entretanto, a escola foi ocupada para ser um centro de triagem das pessoas que estavam com Covid. Então, a educação, ela veio ser preterida pela saúde. Então, a questão da carência, aqui, eu quero deixar a minha indignação das pessoas que estão passando por isso, aquelas que estão em extrema necessidade, em que não tem condição nem de pensar em algo de inclusão digital, de letramento, porque ela precisa comer, ela precisa viver entre ela não viver. tem o básico. Ela não tem um absolutamente essencial, ela precisa de comida. Então, uma das primeiras coisas que vai ser cortada é a educação. Depois é a internet, que ela pode viver sem. Então, a gente vai ter essa lacuna das crianças muito carentes que não vão ter. Temos uma outra quantidade de população carente que ainda mantém, com muita dificuldade, mas ainda mantém algum acesso à internet. Temos que pensar que nesse Brasilzão tem locais que não têm acesso à internet. Então, Total. Isso tudo faz parte de um processo. Então, nós estamos falando em alguns setores que a gente escuta, nós estamos discutindo inteligência artificial, internet das coisas, 5G, e na outra ponta nós estamos falando de pessoas que precisam comer. A luta diária é por sobrevivência. Mas, de qualquer forma, nós temos que fazer um olhar aqui para o jovem, para que ele se capacite, que ele fique estimulado a procurar situações em que ele possa ter a possibilidade de ser incluído nessa circunstância. E aí que veio algumas ideias minhas. Num primeiro momento, claro que tem que pensar em comer, né? Não tem outro jeito. Mas, se Deus quiser, em algum tempo, isso vai ser organizado, minimamente. Sim. Então, daí a gente pode passar para o segundo momento. Quantos empresários, com essa história de home office, não poderiam colocar como... e isso é uma situação do teletrabalho, né? O empregador tem que dar condições para o empregado fazer o trabalho na sua residência. Uma das coisas que eu sugeri para algumas empresas foi: pague a internet do seu empregado. Sim. Uma internet, vamos pensar, R$100, mais ou menos, dá para uma família toda utilizar. Então, ele não está fazendo só o bem para o trabalho dele, para aquele empregado. Ele está fazendo para a família, quiçá para os vizinhos. Um compartilhamento que pode vir, porque a gente tem visto alguns exemplos que a gente vê na internet, nos jornais, nos sites de reportagem. Algumas crianças... esses dias saiu um menino estudando, fazendo lição debaixo da luz de um poste. De um outro
que durante uma batida policial, que estavam atrás de um familiar, a criança estava ali tentando estudar. E aí os policiais deram um computador para essa criança. Então, assim, isso não deveria ser notícia. Isso deveria ser campanha. Isso deveria ser... Quantas pessoas que a gente não conhece que têm celulares guardados? Você vai comprando um modelo mais novo, vai deixando aquele outro de reserva que você nunca utiliza, e aí vai ficando. Alguns vendem, não precisariam vender aquele valor, porque aí não vai fazer grande diferença no seu orçamento, e poderia destinar isso para uma escola pública que possa levar para quem precisa. Eu tive essa ideia conversando com uma amiga minha, que é professora, é uma das melhores professoras que eu conheço. Ela nasceu para ser professora. E hoje ela é diretora de uma escola rural. Então, eu conversando com ela, falei assim, quais são as grandes dificuldades que você tem aí no seu cotidiano? O que você tem? Ela falou, a minha grande dificuldade são aparelhos celular. Porque o Estado, aqui no Estado de São Paulo, e eu acho que isso é nacional, existe um programa que é o Conecte-se, que depende do gestor fazer a inscrição. Ela diz que um monte de diretor perde o prazo, que é um absurdo, né? O gestor público perder uma inscrição que vai ter um reflexo gigantesco na sua comunidade. Ela tem isso e cada aluno recebe um chip que vai se conectar com um mapa, com um dado da escola que é o central de mídias. E o mais interessante é que esse centro de mídia ele pode ser usado offline. Então, é uma tecnologia. E o que ela precisa? Ela precisa um celular. De um celular. Smartphone. Um smartphone. Então, será que a gente não conseguiria fazer algumas campanhas nesse sentido? Porque existem campanhas de reciclagem de aparelhos, mas agora essa pandemia trouxe essa circunstância. E com a dinâmica que ela foi implementando lá na escola dela, o que ela percebeu? Que do ano passado para cá, houve uma adesão muito maior. Tanto que ela não precisa mais imprimir tanto as lições, porque eles iam buscar na escola as lições para fazer. Agora, eles estão buscando menos, porque eles estão entrando mais a partir desse centro de mídia. Então, essa é uma das ideias. Mas a gente tem N ideias. Eu e tantas pessoas na internet. Então, isso eu penso como uma inclusão. Você incentivar o empresariado a pagar para o seu funcionário uma qualificação, mas nem é uma qualificação, é um instrumental para que ele possa ser instrumento para que a família toda possa se desenvolver. E daí a gente passaria disso aí, da inclusão digital para o letramento, tanto dos nativos quanto dos imigrantes, numa educação digital, que essa educação digital aí entra um monte de situação de como usar a internet por conta de nudes, de cyberbullying, de blackfishing, um monte de coisas nocivas. Aí entra a educação, como ajudar especialmente o adolescente a se proteger. Para depois ele ter uma cidadania plena digital. E estimular os jovens a fazer cursos de capacitação na área tecnológica, porque
qualquer profissão, Vai daqui exigir. para frente, já exige. Já exige. Inclusive, eu tenho conversado nos mini cursos que eu tenho feito de gestão, planejamento e marketing, que no nosso caso, como advogados, fazer um curso de pós em direito digital é tão importante quanto o direito constitucional e o direito civil hoje em dia. Você tem obrigação, senão você não vai conseguir nem colher provas, porque Nada. elas vão vir pelo meio digital. Como é que você vai colher a prova? As brigas, as confusões vão ser por ali. Então, você não vai fazer um curso de pós em direito digital, porque você vai advogar com direito digital, mas você vai fazer, porque se você não conhecer, você não vai conseguir atender o seu cliente, seja na área de família, na consumidor, em qualquer uma, porque os negócios, as relações, elas vão ser feitas, inclusive os processos, tudo via digital. E muita coisa até 100%. Então, hoje é uma obrigação de todos nós, né, cidadãos, ter uma educação continuada, incluindo, né, a formação no digital. O que ele significa, o que ele é, como é que ele funciona, quais são as obrigações, os direitos, as falhas legislativas, o que existe, o que não existe, enfim, tudo, né? Tudo. É você aplicar a vida física no ambiente digital. Só que para isso tem vários detalhes que a gente precisa aprender. Sim. Teve uma notícia que me chamou a atenção, Ana, só para perceber o quanto a tecnologia precisa ser incluída no cotidiano. Estão falando muito de local, perda de trabalho por conta das pessoas não estarem adaptadas à tecnologia. Estão lançando uma franquia de containers robotizados para vender coxinha e salgadinhos fritos completamente por robô. Nas rodoviárias, nos aeroportos. E eu pensei, bom, eu adoro coxinha, né? Daí eu fiquei pensando, mas assim, falei, e quem trabalha ali? Que trabalharia no caixa? Aí qual foi a resposta quando fizeram nessa reportagem? Tinha já essa observação da franquia. Nós vamos utilizar uma mão de obra para poder fazer a manutenção, para poder fazer a limpeza, para poder abastecer. Mas até para abastecer o local, ele vai ter que entender um pouco de tecnologia. Para fazer a manutenção, ele vai ter que aprender a tecnologia. Então, uma dica para o jovem carente é falar assim, vá buscar algum curso profissionalizante para você ir para essa área. Para você fazer qualquer coisa, vai chegar uma hora que quem não tiver não vai conseguir nada. O menor e aí ele vai o menor trabalho. Então, isso é uma coisa que a pessoa precisa entender. Mas o pai que estiver escutando aqui pode falar assim, tudo bem, eu não entendo tecnologia, mas eu vou incentivar meu filho a fazer. Eu vou incentivar ele. Os amigos podem fazer turmas. Olha, vamos lá fazer um curso de tal coisa. Vamos começar a entender pela internet. Vamos começar a ver no YouTube, ver nos TikToks. Vamos começar. Começa fazendo coisa de graça, depois você vê qual é a área que você gosta mais e você segue. Eu acho que é estimular que a educação pode trazer muita coisa interessante. Sim. E aí é que entra a responsabilidade dos pais, os cuidadores, a diferença que alguém na vida desse adolescente, dessa criança, pode fazer, né, Ana? Um professor, um gestor de escola. Eu tenho certeza que essa minha amiga, a Sheila, ela é um diferencial já na comunidade. Sim.
porque ela já entende, ela procurou saber onde que faz a inscrição, como faz, e não é todos que são assim, né? Deveriam ser, porque os gestores das escolas, eles têm que dar um jeito de estar atualizado e procurar onde levar melhor condições à sua comunidade, né? Foi tão interessante, porque eles participaram de um projeto o ano passado estadual e eles ficaram super bem qualificados no projeto pela atuação, e é uma escola rural, longe de Piracicaba, num local em que a dificuldade que ela encontra não é da violência, é da pessoa. Ela falou que em torno de 30% dos pais são analfabetos. Então, eles já não têm a cultura do estudo. Com isso, ela já está pensando num curso de alfabetização de adultos, que também vai ter que incluir a questão digital, né? A internet, algumas coisas. Isso. Eles tiveram que fazer busca ativa, porque são sítios longes para poder ver. E fizeram um grupo de WhatsApp. Então, assim, porque ela se empenha, entendeu? Então, quantas pessoas não poderiam se empenhar? Falei assim, mas o que eu vou fazer? Existem outros projetos que você pode fazer ajuda sem sair de casa. E aí, depois, eu vou dar mais algumas dicas por aí também, do que eu pesquisei, que eu acho que é isso que vale na nossa live. Dizer que o negócio está ruim, nem precisava de live, né, Ana? Todo mundo sabe que está ruim. Todo mundo sabe que existe pobreza extrema no Brasil e que existe uma pobreza que não tem acesso à água. Nada. E quando eu falo a água boa, porque a água ruim, esgoto, eles têm por perto. A água. Imagine o resto. Imagine o resto. Então, depois é incentivar uma comunidade que nem essa de Paraisópolis, que pode ser replicada para outros lugares, mas é fomentar o líder comunitário que ele tem condição de mobilização. Quando você tem uma questão de mobilização, é procurar os órgãos que fazem isso e vamos ter algumas ideias. Vamos tentar. Eu acho que é tentativa. Pior do que está, difícil ficar. Então, vamos tentar melhorar, né? E acho que, com isso, a gente já entra num sentido assim, o que nós estamos tentando fazer aqui? Dizendo que a educação digital ela é fundamental para que as pessoas possam sobreviver nesse mundo novo. Né? Que não vai ter esse novo normal, é esse aqui. Esse é o que nós estamos vivendo. Não volta para trás. Nunca. Né? Dizem os professores, os especialistas, que 70% das profissões que vão estar vigentes daqui 5 anos nem foram inventadas. Então, como é que a gente vai se preparar para algo que a gente nem sabe que vai acontecer? Se preparando com o mínimo. Com a aprendizagem de tecnologia, dominar a tecnologia, estar aberto, com vontade de fazer e saber da responsabilidade. Eu acho que o pai tem que ter noção do que o que a criança faz e que o adolescente faz até completar 18 anos de idade é responsabilidade do pai e da mãe ou do responsável, se for outra pessoa. Então, se ele não sabe como é que é o meio digital, como é que ele vai poder ajudar ou corrigir o adolescente? Porque o adolescente, por essência, ele está aprendendo. Então, ele faz umas situações que nem sempre são legais. Que existem hoje alguns sites, eu acho que o site mais legal para isso é o SaferNet, que fala sobre essa educação digital e
na linguagem do jovem. O TikTok deles é sensacional, hoje eu fiquei escutando. Eles fizeram ano passado, pela primeira vez, é o segundo ano, embaixadores que vão levar a educação digital para todos, nas linguagens dos seus estados, entendeu? Então, você que é do Mato Grosso, eu sou do estado de São Paulo, quem está falando do sul, cada região, no Nordeste, no Norte, vai ter uma realidade. Então, vai ter que ser adaptada para a sua realidade. Não dá para fazer copia e cola em tudo. Então, eles fazem isso e eles têm um canal de denúncia para situações nocivas da internet. Que a internet é um oceano. Sim. Se você não souber nadar, você vai morrer afogado. Na verdade, ele é um oceano azul de oportunidades futuras. As pessoas não sabem o quanto. Sim, sim. Agora, se a pessoa não souber, ela só vai achar o lixo que é depositado no oceano. Quanto lixo não tem? Agora, se ele souber garimpar bem e cuidar bem, ele vai achar um monte de corais, de belezas naturais, ele vai achar um monte de coisa. Então, a internet é uma coisa que ela é muito grande, então ela precisa de uma mentoria, de alguém mais experiente que faça um filtro. Olha, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Eu tenho uma plataforma, é uma startup que está começando, Ana, com alunos da USP, são projetos, e eu conheço eles, estou trabalhando com eles pro bono, porque eu acreditei profundamente no trabalho deles, é o conhecimento. Então, eles são uma plataforma de conexão inteligente entre mentores universitários e pré-vestibulantes. Então, você se voluntaria, então, em algum momento eles vão ter um braço monetizado, mas eles vão continuar com um braço social, que significa você faz mentorias para os jovens pré-vestibulandos de graça. E nessa mentoria, grandes coisas, a gente não vai ficar dando aula de português, matemática, redação, não é isso. Você vai ajudar ele a gerir a questão de como ferramentas. São ferramentas que o mentor ajuda, customizada para o seu mentorando. Na realidade, vai trabalhar os soft skills deles, né? Exatamente. Ou seja, as habilidades que ele pode desenvolver. Isso é muito interessante. Soft skills é a coisa que a gente mais está escutando. Nós duas, gestão de advocacia. A gente nunca imaginou que a gente ia ter que fazer tanta gestão, administração, como a gente tem estudado hoje em dia. E o que está na moda é esses soft skills, que são as habilidades que cada um tem a sua e que vai ser o diferencial na carreira de qualquer pessoa em qualquer área. Então, o que o mentor faz é isso mesmo. E aqui eu deixo um beijo especial para minha mentoranda, para a Isadora, que é uma graça. Eu aprendo um monte com ela e eu espero que ela aprenda comigo também. E eu faço essa tentativa de ir filtrando. E eu achei muito interessante, pegando o exemplo dela, que ela disse que ela gostaria muito de viajar, e eu perguntei para onde. E ela falou algumas cidades, tal, e aí eu mandei alguns links de Instagram, de Facebook, de museus, porque ela disse que ela gostava de arte. E isso é uma soft skills também, você aprender a ver coisas diferentes. E ela ficou super animada e tem seguido vários. Então, o feed dela mudou. O feed é aquela situação que vem na sua rede social, que você vai mudando. E ela falou assim, olha, antes eu via um monte de outras coisas que não agregava nada. Agora também tem isso. O algoritmo começou, ela está se interessando por arte, por viagens, entendeu? E aí ele vai
aprendendo e refinando, né? Isso. A capacidade dela de aprender e de ver coisas. E a gente troca. Fala, olha, ela fala de algumas séries para mim, eu falo de algumas para ela, porque a gente vai fazendo uma troca e a gente vai aprendendo. E o conhecimento, ele faz o match, que é o perfil que cada um vai ter. Então, é muito interessante. Eu achei assim, é uma coisa que a pessoa não precisa ter qualificação específica, né? Então, não precisa ser um professor universitário, um professor de uma matéria, mas é uma pessoa que está com vontade de ajudar e que pode contribuir. Então, essa é uma situação que eu computo como mais uma dica. Olha, você pode entrar num tipo de plataforma desse jeito em que você vai fazer uma contribuição social. Você vai estar melhorando sem sair da sua casa. Porque hoje a gente pode fazer, hoje a gente está conseguindo fazer aqui. Adoraria estar em Cuiabá, mas eu estou aí, só que virtualmente. Então, isso traz grandes possibilidades para a gente. Sim, que a gente a não integração, conseguia. a interação, a informação. E é tudo real, porque eu estou te vendo, né? Eu consigo, de alguma maneira, estabelecer conexão, realmente. Sim, e aí... Senão a gente tinha enlouquecido nessa pandemia, se a gente não conseguisse estabelecer uma conexão maior dessa forma, né? Com certeza. E aí, é você viajar sem sair de casa e também cuidar da sua saúde mental. Sim. Que é uma preocupação para os jovens e especialmente os jovens carentes, que eles já são carentes de muita situação. Eu escutei, Ana, alguém fazendo uma analogia com montanhas, o tanto de situações de preconceito que a pessoa tem. Então, o homem branco, ele tem uma montanha para subir. Todo o resto vai ter um monte de montanha. E uma pessoa carente, ela vai ter várias montanhas para seguir. Várias. Se for uma mulher, vai ter mais. Se for uma pessoa negra, vai ter mais. E N fatores, a situação da carência, tudo isso tem esse perfil. Mas isso é um fator que vai fazer com que a gente senta e chora e não vai fazer mais nada? Não. Eu acho que não pode. Eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer essas dificuldades, saber que elas existem e o que a gente pode fazer. Acho que nem nós duas, que somos privilegiadas, que pudemos estudar, que trabalhamos na nossa profissão há tantas décadas, somos brancas, privilegiadas, ainda assim temos muita dificuldade para alcançar o que os homens têm. A gente tem essa condição. Mas o que a gente pode dizer para essa pessoa que tem mais dificuldades do que nós? Que eu acho que o sucesso ele é individual. Ele não é o que as redes sociais narram. Qual a minha origem e aonde eu consigo chegar. Então, é tentar melhorar da sua origem. Então, se seus pais tiveram pouca, se você conseguir mais, você já é um mega sucesso. Se você fizer com que os seus filhos alcancem outros voos melhores, você também vai conseguir sucesso. Então, não achar que não dá para aprender nada. Sempre dá para a gente aprender. E sempre dá para ajudar quem está do nosso lado. Eu fui ajudada por N pessoas nessa vida. Eu acho que agora está um pouco na hora de eu ajudar um pouco mais. Sabe? Eu sinto essa dívida em mim. Que eu preciso tentar colaborar. Eu acho que isso tem muito com a maturidade, sabe? Porque eu sinto a mesma coisa.
Quando a gente é jovem, nós estamos preocupados em formar família, em nos firmar na profissão. E no Brasil, a gente faz isso muito novo. A gente mal forma, já está casando, tendo filho e construindo carreira. E é ao mesmo tempo, tanto que os filhos, os nossos filhos no Brasil, eles crescem junto com a carreira da gente. Então, se a gente tem 20 anos de carreira, provavelmente tem um filho com 20 anos. Porque é sempre, na maioria, pelo menos na minha geração, foi assim. Então, o que que acontece? Quando a gente chega numa maturidade, onde os filhos já estão criados, onde a gente já tem um mindset mais de sucesso e mais rápido, já consegue sair um pouco da caixa, olhar, aí a gente vê assim que tem outros sentidos na vida, porque aí também muita coisa perde sentido, que a gente já não tem mais a necessidade de correr atrás para algumas coisas, porque o filho já está crescido, a gente já está estabelecido, já comprou a casa própria, já fez um nome, lógico que a gente continua estudando, querendo melhor, mas aí abre o espaço que sempre esteve lá, e eu acredito que ele acompanha todas as pessoas de bem, que é a capacidade que a gente tem de querer espalhar a felicidade ao próximo. Porque isso é uma necessidade nossa. É uma necessidade. É uma necessidade. E tem uma coisa, é a pessoa, eu já senti em várias amigas minhas, em vários conhecidos, que são menos favorecidos economicamente, que acham que não tem direito. Então, ele nem luta, nem almeja, porque ele acha que ele não tem direito nem de entrar naquela loja, nem de almejar a fazer alguma coisa. Mas quem sou eu? Você é um sujeito de direito. O Brasil tem legislações belíssimas. Falta a valorização do ser humano para que ele fique estimulado para crescer. E crescer não quer exatamente dizer que eu vou ter um emprego melhor, mas é eu poder ter alguma conversa melhor, eu poder ver alguma coisa melhor, eu poder fazer escolhas também, né? Escolhas conscientes, né? Isso. Poder escolher. Eu escolho agora, isso. Por exemplo, é você poder aconselhar o seu filho, por exemplo, que tem a pesquisa que 93% das crianças ou adolescentes, eles estão conectados. Só que só 37 sabe, por exemplo, fazer configurações de privacidade na rede social. Fazer aquela história do duplo grau de verificação. Saber que pode ter invasão, como lidar com nudes que vazam, quantas meninas são punidas porque alguém vazou o nude dela. A vítima nunca é culpada. Ela é culpabilizada nas redes. Como fazer para denunciar? Como fazer para que a sua amiga ou você mesma que tenha a infelicidade de ter uma situação dessa, como fazer? Todas as redes sociais têm canais de denúncia. Sim. A SaferNet tem canais de denúncia, tem tutoriais para os pais, guias para os pais, tem um guia sensacional para mulheres e meninas conectadas na rede. Depois eu vou deixar tudo isso que eu falei em links. A gente depois vai deixar gravado no aba e eu vou depois colocar no site, no canal do YouTube do meu escritório, e ali eu vou colocar na descrição todos esses links, que eu acho que esse aí que é o importante. É onde que eu vou clicar. Aonde que eu vou encontrar aquela informação? Então, a senhora vai passar para você vai passar para mim, sim. que eu também vou disponibilizar na nossa bio
a nossa conversa. E aí eu vou colocar Beleza. todos os links, entendeu? Tudo direitinho. Que eu faço o material eu faço material e disponibilizo na bio, tá? E fica, e assim, eu achei, hoje eu já tinha estudado bastante, mas hoje eu passei o dia burilando as coisas, escutando. E assim, é entusiasmante o tanto de coisa que tem disponível. Sim. E existem esses canais de denúncias. E os pais têm que saber que eles são responsáveis. Como eu tinha dito, o adolescente ele pode até ter medida punitiva e ele ir para a casa-dia e fazer toda aquela situação. Mas o pai, ele pode ser responsabilizado civilmente. Se ele tiver patrimônio, ele pode ser. Mas mais do que tudo, a gente tem que fazer a prevenção. Porque depois que tiver um dano na rede... A educação, né? É a educação, que entra a educação digital. O que é esse discurso de ódio? Como você lidar com isso? Então, o jovem, ele não tem... O adolescente, ele não tem nem estofo para um bullying físico. Imagine um bullying cibernético, um cyberbullying, que fica eterno, que a rede não apaga. Quando a gente era jovem, Ana, a gente fazia umas bobagens, mas não estava gravado. Não. E outra, ficava lá nos muros da escola ou no grupinho ali individual. Hoje isso agora não. Né? A dimensão e a proporção é muito grande. As pessoas, assim, os jovens ainda não têm ideia de que algumas situações que eles postam na rede podem fazer ele perder emprego. Mesmo que seja uma coisa lá do seu passado. Vão olhar dois candidatos, o seu tem um histórico ruim e o outro tem um histórico melhor, é o outro que vai. Como a gente estava vendo a história dos soft skills, que são as habilidades pessoais, os gestores dizem que 85% das pessoas são demitidas não pela falta de capacidade técnica, mas pelo comportamento, pela questão de relacionamento. Então, elas não conseguem fazer essa situação, gerenciar a própria vida. E nessa pandemia está muito mais difícil. A pessoa tem que ter muito mais domínio. Imagine uma família carente que tem uma dificuldade de comer. Aí o jovem começa a postar ou começa a seguir algumas plataformas que vão fazendo viés de confirmação, discurso de ódio. O jovem, infelizmente, o jovem negro é o que é mais vitimado na vida. Então, o nível de homicídio de jovens negros é um absurdo. Absurdo. Então, esse jovem, qual é a perspectiva que ele tem se alguém não trouxer alguma coisa para ele que não confirme que ele vai ser mais um número, que ele pode deixar de viver aquilo que a gente dizia no passado, carpe diem, vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar o dia, eu preciso viver, porque eu não sei se amanhã eu vou entrar na estatística. A gente tem que trazer esperança para esse jovem, para dizer que existe possibilidade. O jovem lê. O jovem lê. O jovem que está interessado, ele lê na internet, ele lê nas comunidades. Tem uma moça na internet que eu sigo ela, que eu sou fã dela. Quem é? A Nina da Hora. Nina? Ela da Hora. Nina da Hora. Foi ela com ela que eu conheci esse livro aqui, ó. Vou deixar também ali, Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais. Olhares afrodiaspóricos. Então, ele faz, com ele que eu aprendi, e veja, o fato de nós sermos brancas, a gente não tem ideia desse recorte, que é
a questão do blackfishing é você ser eliminado das redes porque você é negro. A gente tem um documentário novo eu estou ouvindo Netflix, pela primeira vez o tal do Blackfishing. Blackfishing. Uhum. Então, é esse viés do racismo dentro da internet. Então, você já é excluído da internet. Tem chama Code Jazz, eu não tenho certeza. É um documentário novo da Netflix que houve um estudo para uma pesquisadora do MIT lá, que não conseguiam fazer reconhecimento facial dela porque ela era uma mulher negra. Então, quantas prisões ocorrem porque o reconhecimento facial ele é equivocado? Tudo isso reflete. Infelizmente, a população mais carente é a população mais negra. Então, essa questão do racismo estrutural que a gente tem, ele é refletido na questão midiática, no mundo digital. Então, a gente precisa fazer com que políticas públicas sejam colocadas para melhorar essa questão. Para você ter... Nós temos cada dia um abismo maior. Então, a gente precisa tentar com que o movimento de cada um no seu pedacinho, movimentar a cabeça de todo mundo e falar assim, o que eu posso fazer? Aí eu não posso fazer muito, eu posso doar só um celular. É uma criança ou um adolescente que vai poder estar estudando. A escola da minha amiga lá, ela não, nem telefone funciona lá. Mas com o projeto Conecte, que ela fez, né, a inscrição, eles têm uma internet 24 horas por dia. Então, tem o plantão na escola, mas se precisar, ali nos arredores, também eles podem entrar. Então, é você criar um hábito. E lá o desafio é fazer com que a cultura do não estudo que está presente nos pais que são analfabetos seja mudada. Porque se o pai precisar que o filho vá para a colheita de laranja, ele vai, a escola vai ficar para depois. Então, a gente tem que trazer esperança para esse jovem e falar assim, olha, existem muitas pessoas que estão preocupadas com isso. Você consegue. E acho que a pessoa que é carente e ela tem muito mais garra do que a gente. Sim. Porque ela já nasceu tendo que enfrentar problema todo dia. A vida Só que a corrida começa diferente, né? Sim. Quantas montanhas ele tem que ir, mas a gente tem que alimentar esse jovem. Mas ele consegue, se ele tiver o estímulo, se ele tiver o discurso no país, olha, você consegue. Dependendo, assim, depende muito da pessoa, né? Da autoestima da pessoa, até dos pais, que às vezes o pai não tem dinheiro, mas só fala coisas boas, né? Estimula a ir para frente também. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Passando fome, difícil, né? Eu acho que está muito mais para quem tem condição para ir lá dar uma bancada do que para quem não tem. Quando ela tiver o mínimo, aí você consegue estimular. Agora, se ela está passando fome, ela tem todo o valor do mundo, porque ela está já querendo comer. Eu não vou morrer, eu vou lutar. Agora, se você der o básico, se a empresa investir nos seus funcionários no ambiente familiar, se tiver mais Sheilas na vida que façam situações que vai mudar uma comunidade, se tiver mais projetos como a da Nina, que faz um letramento digital para a comunidade e banca uma mulher negra, né, na tecnologia, que é super difícil.
Então, tudo isso, eu acho que essa live é muito mais para quem tem condição e pode fazer alguma coisa, do que exatamente quem não tem. Quem não tem mantenha a esperança e vamos ver esses canais. Vamos procurar, né? Que você, vamos fazer essa garimpagem para eles, já vamos dar um pouquinho de canal. SaferNet, o conhecimento, Uranina da Hora, são situações que ele pode buscar gente que está querendo andar de mão junta e vamos lá. E quando a gente fica desestimulado e a gente tem um jovem, a Isadora, que é a minha mentoranda do coração, eu vejo o quanto é gostoso conversar com ela, o quanto eu me entusiasmo vendo ela lutar. E ela ajuda num projeto também de cursinho pré-vestibular para quem é mais carente ainda, entendeu? Então, é um círculo fantástico, virtuoso. Né? É aquele círculo virtuoso. Vamos fazer no nosso pedaço. Quem puder, arrecada celulares dos familiares e leva em alguma escola pública. Vocês estão precisando? Toda escola pública vai ter alguém que precisa. Apague seus dados, né, vá zerado. De preferência, mande com um carregador. Se puder fazer revisão no celular, mandar para uma assistência técnica para ir bem belezinha, vá. E vamos colocar mais coisas. Vamos ajudar a incluir mais pessoas no mundo digital, porque essa educação é necessária. Ela atinge a todos nós, porque um país não se desenvolve se parte dele não se desenvolveu enquanto cidadão, e isso não impacta apenas aquele grupo, isso impacta todos nós. Eu acho que essa consciência é que é muito difícil no Brasil, doutora Rosália, porque é o seguinte, as pessoas acham que a questão da violência doméstica é um problema da mulher, não é? Ela é um problema de todos nós, porque ela impacta no PIB, ela impacta no desenvolvimento, ela impacta em tudo. E aí as pessoas acham também que a questão do racismo e a questão da pobreza também é de um grupo, e não é. É de todos nós, porque nós só conseguimos desenvolver enquanto nação se nós tivermos um certo equilíbrio entre nós. O desequilíbrio, ele, na realidade, impacta muito, porque principalmente uma mão de obra qualificada, pessoas que pensam, elas investem em desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de serviço, cria condições para que outros seres humanos vivem melhor. Então, todo o processo criativo de um país, todo o processo de crescimento, ele passa por um ser humano bem educado, né? E se hoje é parte da educação estar inserido no mundo tecnológico, porque isso não tem volta, se ele não tiver, vai ter uma parcela da nossa população que não consegue. E isso vai gerar um desequilíbrio maior, né? Maior ainda. E aí que entra a questão, não é só igualdade. Nós temos igualdade de direitos, mas você tem que fazer uma situação de equidade nas oportunidades. Porque quem está correndo 8 montanhas para trás vai ter que ter muito mais ajuda de quem já está lá na frente. Então, isso... você tem que ter equidade para trazer essa situação. E eu gosto, essa minha amiga Sheila, ela escreve super bonito, e ela tem uma frase que eu acho perfeita para a nossa live. A tecnologia, ela é uma forma de construção do conhecimento, e ela precisa ser reconhecida. Então, a tecnologia não é nem boa, nem má. Ela tem que ser estimulada para que ela seja usada de uma forma positiva e não numa coisa negativa. E quero deixar um recado aqui também, que existe hoje um termo que é sharing, que é um neologismo com a questão da educação parental e do compartilhar. É a prática dos pais e das mães superexporem as crianças
nas redes sociais. Então, os pais também têm responsabilidade. E isso faz com que aumente o nível de pedofilia. Os pais precisariam ter um pouco mais de preocupação com Inclusive, é o privacidade. tema da semana que vem. Eu vou estar na live ótimo. com o delegado da DEDICA daqui, que é o delegado da Delegacia da Criança e do Adolescente, com o tema pedofilia na internet. Como eles lidam muito, né? E olha que eu convidei porque ele vai estar explicando, né, o lado lá da delegacia, o que chega lá, como chega e tudo mais. E realmente, nós vemos que muitas vezes os pais, eles não têm essa consciência, não têm essa educação de que a superexposição da criança é um prato cheio, porque a internet não é só de pessoas boas, né? E ela tem os seus riscos, tem os seus perigos, tem as pessoas malucas, né? As doentes, as criminosas, e que nós temos que ter cuidado e ter e protocolos para estar ali, né? Tem que saber como, qual é o momento. Então, a internet meio que veio na vida da gente muito assim que jogada, né? Ah, tá lá, né? Aí você sabe mexer, entra, já vai fazendo de qualquer jeito. Não foi uma coisa ensinada como um novo mundo. E ele é um novo mundo. Ele é um mundo virtual. É um novo mundo. E que a gente tem que aprender. E tem manuais, porque tem gente muito qualificada fazendo isso. Esse guia dos pais é ótimo. Maravilhoso. Esse guia para as meninas, porque as meninas, infelizmente, são as que mais sofrem na questão do sexo extorsão, né? Que tem o pornô de vingança. Então, a menina, ela é muito aviltada, ela é muito esculhambada na internet, Sim. que é um reflexo da realidade da sociedade nossa. Da sociedade que a gente vivencia. Cada região vai ter uma peculiaridade a mais. Mas isso, a gente tem que valorizar a mulher, que ela tem o espaço e como que ela pode fazer, e uma das coisas que mais a gente pode fazer é não julgar. Ajude, vá procurar ajuda, porque pode destruir uma vida, né? As situações são muito delicadas. Eu acho que tudo isso faz parte da educação digital. Porque a educação digital vai desde aprender a ter mecanismo para você não ser extorquido, né? Nos golpes que tem, cada um está mais hábil do que o outro. Nem vou falar muito de golpe, porque eles pegam ideias e vão longe, né? Então, assim, existem golpes diversos na internet que a gente pode se prevenir, por exemplo, usando o duplo grau de verificação. Muita coisa já resolve ali. Outra, com um pouco mais de cuidado, de cautela, colocando menos coisas da sua vida privada, voltando a ter o aspecto de privacidade pessoal, porque as pessoas começaram a gostar de colocar as coisas na rede e não percebem, elas nem lembram quantas pessoas ela tem na sua rede. Quem é que vai olhar? Quem é que vai ver você de maiô, seu cliente, seu vizinho? Não sei, de maiô, de biquíni. Você tem o direito de fazer o que você quiser, mas tem que lembrar que isso está acontecendo. Tem que estar consciente, e muita gente não está consciente disso. Cada um é livre para fazer o que quiser. O adolescente precisa de mais auxílio. A criança, ainda mais. Então, são mecanismos que a gente tem que adotar de conhecimento de qual é. Isso aqui é uma ferramenta. A internet sozinha ela não faz nada. Ela precisa de interação, ou da pessoa, ou da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial começou com dados das pessoas. Ela não produziu dados de nada. Então, isso daqui faz parte de um novo processo de... É quase comparado, assim, fazendo uma grossa comparação,
quando a imprensa de Gutenberg começou uma revolução nas situações. Só que aqui é muito mais profunda e ela é permanente. Então, se você não tiver interessado nisso, pense que vai ser para o seu uso comum, você já vai ter bastante coisa para você se proteger, pelo menos para não tomar golpe. Ajudar seu filho a não entrar em roubada, sabe? Porque adolescente muitas vezes entra em roubada sem perceber. Alguns já estão um pouco mais evoluídos, já fazem na maldade, mas assim, vamos pensar que a maioria ainda vai fazer porque não tem noção. Né? Se a gente demonstrar, e essas situações que os adolescentes passam, do namoro, tem uma cartilha do namoro legal do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é sensacional. Também vou disponibilizar, que o adolescente pode colocar, olha, eu sou importante. Especialmente a mulher, você falou até da lei, da questão da violência doméstica, começa nessas prevenções. Começa nas prevenções para que não possa acontecer mais cyberbullying, que não possa ter mais vazamento de nudes, que não tenha mais pedofilia, que se a gente conseguir divulgar isso, a gente já vai estar salvando vidas, né? E Sim. Infelizmente, tem jovens que acabam até se matando, né? É uma tragédia. Bom, chegamos na nossa hora, a gente nem vê o tempo passar, né? Já passamos de uma hora. Porque o tema é muito rico, gente. O tema é rico, as informações são ricas e necessárias que chegam até vocês. Nós vamos colocar disponível. Eu quero novamente agradecer. Nós vamos fazer mais lives. Estamos fazendo hoje pela aba. A próxima nós vamos fazer pelo IBDFANTEC aqui. Eu presido a comissão de Família e Tecnologia também do IBDFAN do Estado de Mato Grosso. E aí nós vamos fazer uma outra live sobre esse assunto ainda esse ano pelo IBDFANTEC, porque é riquíssimo, nós queremos atingir todos os públicos. Muito obrigada. E aí a gente deixando, Ana, muito obrigada. E a gente deixando gravado, isso também pode ser visto depois. Isso que é uma coisa eu vou compartilhar, inclusive com a nossa Comissão de Direito Digital, pedir que todos eles assistam, para que eles possam desenvolver um projeto da inclusão digital também aqui na nossa Comissão de Direito Digital da aba Mato Grosso. Isso é sensacional. Eu adorei as ideias. Obrigada pela oportunidade. E enquanto isso eu vou pensando em outras, esperando que as pessoas também mandem sugestões. Vejam, espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi muito prazeroso. Para mim foi um aprendizado. Nossa, e para mim também, porque para a gente fazer essas coisas a gente tem que estudar antes, né? Sim, isso é muito bom. Tem que se preparar, é muito bom. É muito bom. Muito obrigada, viu, Ana? Eu também. Obrigada por compartilhar um conhecimento e uma informação tão rica comigo e com todos que estão assistindo, que vão vir assistir. Até a próxima quinta, estaremos com o tema Pedofilia na Internet, com o doutor delegado da DEDICA aqui, doutor Cleiton, e ele vai estar passando tudo o que acontece, pelo menos aqui em Mato Grosso, com relação aos riscos, perigos e denúncias referente à pedofilia na internet. Como já ficam todos convidados. Um beijo e até a próxima live. Tchau, gente. Tchau, doutora. Obrigada. Tchau. Obrigada, senhora. Tchau.